Começar a gravar aqui. Já tá gravando aqui, né? Deve estar chegando, pessoal. Deixa eu ver aqui. Edmar, João Faria, Ragner, Eric. O pessoal tá chegando. Tem que gravar. Mais 2 minutinhos aí para chegar no nosso horário. Pessoal, quem for entrando aí e puder sinalizar pra gente aí se o áudio tá bom, a gente agradece, tá? Dá um ok aí. Vamos falando. Tá todo mundo ouvindo? O áudio tá bom aí? Dá um ok aí, por favor. Vídeo ao vivo. Ézio Pedroso. Vídeo ao vivo pausado. Uma coisa errada aí. E aí? O pessoal tá chegando aí. Quem puder já ir falando aí de onde tá vendo a live, sua cidade, seu estado, a gente agradece aí. Robson Messias, aluno aí. Bem-vindo, Robson. Quem mais? Lucas. Ricardo Rosa. E aí, pessoal, como vai? Mais um minuto aí pra gente tá dando continuidade. O pessoal tá chegando. Show de bola, Hugo. Tá chegando aí. Manda só um ok aí se o áudio estiver bom e a imagem. Né? Eu tô acompanhando aqui, eu acho que não tá tendo nenhum corte na internet. Tá tudo ok aí? Dá um ok aí. Baixa aqui. E tira isso aqui, ó. Aí eu baixo. E tiro o negócio pra ficar em 4G. Tá travando? Tá. Aqui? Porque se eu tirar vai ficar no modo avião. Ele não vai pegar o código. Tira. Vamos lá, tudo ok aí? Agora não vai travar mais, não. Vê aí, vamos ver. Tá travando? Como é que tá? Não, tá. Pessoal, a transmissão tá ok aí? Tô vendo que alguém tá falando sobre o áudio tá primeira e a imagem Tá travando. tá pausando ainda. Vamos lá, o pessoal ainda continua entrando aí. Mais um minutinho, pausando muito ainda. Eu vou tentar alternar aqui para o 4G, certo? E qualquer coisa eu vou voltar aqui para a internet nossa aí, tá ok? Vou voltar aqui para a internet, pausando devido à baixa qualidade. Só um minuto. Vamos botar aqui. Isso.
Sai e volta, como é que faz? Deixa eu ver, tá dizendo que agora tá bom. Tá? Mas aqui tá dizendo que tá reconectando. Agora tá bom, beleza? Agora tá ok. Agora tá ok. Pronto. Mete o pau aí. Pessoal, tudo bem aí? Áudio, como é que tá aí? Estão me ouvindo? Voltou? Bacana. Então vamos lá, vamos começar. A gente já tá passando aí um minutinho para dar atenção a quem chegou aí. Beleza. Queria que pelo menos uns 3 colegas aí dissessem de onde é, sinalizasse aí na nossa live de onde estão assistindo, qual é a cidade, o estado, para a gente ter uma ideia do nosso alcance aí. A gente vai estar deixando gravado, certo? Para que quem não teve a oportunidade de estar participando veja. A gente vai estar lançando aqui também no YouTube, vai subir o vídeo amanhã, tá certo? Contagem, colega ali de Contagem. Carla ali mandando um abraço. Olá, Carla, tudo bem? Campina Grande, lá no Goiás, Catalão, tive o prazer de estar lá em Goiás, em Goiânia, lá no Santa Genoveva, trabalhando ali no aeroporto. Bacana, vamos começar, né? Então, pessoal, boa noite, eu me chamo Marcel, né? Alguns já me conhecem aí, já faz parte do nosso ciclo profissional, né? Eu tenho 39 anos, sou engenheiro civil, sou formado aqui na UFCG, na Universidade Federal de Campina Grande, né? E me formei ali em 2004, né? Fiz mestrado lá na área de geotecnia, né? E final ali, início de 2007, em março de 2007, concluí lá o mestrado e tive a oportunidade de dar umas voltas aí, né, no trecho, trabalhando, né, na engenharia, e sempre tive o desejo durante a graduação de seguir minha carreira como docente, mas sempre tive o respeito por ela e achava que deveria trabalhar um pouco aí na engenharia para poder falar de engenharia, né? É difícil, eu não consigo me imaginar estar em sala de aula falando de engenharia sem viver a engenharia, sem ter vivido a engenharia, né? Então eu vou falar de forma breve, né, como foi minha trajetória inicial aí, né? Em 2007, como eu falei, eu terminei meu mestrado e recebi uma proposta para trabalhar na região norte, lá em Rondônia, né? E fui trabalhar ali em Ariquemes, perto ali de Porto Velho, né? Um pouquinho ali no centro do estado, Ariquemes, né? Fui trabalhar, tive a sorte de começar a trabalhar com obras de rodovias, né? E eu fiscalizava obras, né? Eu trabalhava numa empresa que fiscalizava obras para o DR de Rondônia, tá certo? E tive uma experiência lá por volta de 4 meses, né? Que foi o período da fiscalização da obra, e segui lá para Rio Branco, no Acre, né? Fui trabalhar na Secretaria de Obras lá da cidade de Rio Branco, no Acre. Voltei, né, em 2008 para Campina Grande para fazer a implantação de um condomínio e final ali de 2008, né, eu tive a oportunidade de ter meu currículo enviado, né, para a Odebrecht, que é o tema aí que a gente vai falar da nossa live, né? Qual foi o passo que a gente teve, né, o que a gente conseguiu fazer para chegar na Odebrecht, né? Então eu sempre digo assim que nada é por acaso, tá certo? Eu sempre tive o sonho de trabalhar numa grande empresa, né? Mas esse sonho não foi de última hora, não ocorreu por acaso, né? Eu, quando tinha ali por volta de 15, 16 anos, no meu ciclo de amizades, eu tinha, né, um grupo de amigos que o pai deles trabalhava já na Odebrecht há algum tempo, e toda vez que ele vinha de férias, né, e contava as histórias, a gente se encantava, né? Eu me encantava com a profissão, do que ele fazia, aonde ele trabalhava, e ficou aquilo na minha mente, né? Foi dali que nasceu o desejo de fazer engenharia civil, né? Então todo o curso, né, foi moldado ali, né, para alcançar esse objetivo, né? Claro que a gente não consegue determinar um tempo certo, mas quando a gente faz o que é necessário e faz nossa parte, eu acho que as coisas acontecem. Então
Porque eu falei de Rondônia, na minha história em Rondônia, né? Um dos colegas de trabalho que eu conheci lá em Rondônia, o Eloy, ele tinha um irmão, né, que era diretor na Odebrecht, né? E aí quando eu voltei para Paraíba, em 2008, eu recebi um contato, né, de um colega da faculdade, da UFCG, que o pessoal estava recebendo alguns currículos e eles estavam precisando de pessoas com mais maturidade, com certa experiência, né? E foi aí que eu consegui enviar meu currículo, né? Aproveitando o conhecimento do colega que eu tive lá em Rondônia, eu pedi que ele visse lá com o colega, o irmão dele, que era diretor, se a obra que ele estava, né, ou o setor que ele estava trabalhando lá tinha necessidade, né, mas foi por esse caminho, né? Eu enviei meu currículo, né, e 2, 3 semanas depois eu recebi um telefonema pedindo para visitar o escritório, né, da Odebrecht em Recife, aonde eu passaria por uma entrevista, tá certo? Então nessa entrevista eu fui lá sabatinado, né, com vários diretores, com uma pessoa de recursos humanos, né? A Odebrecht ela tem um setor que é pessoas e organização, que cuida só dessa parte de mobilidade de pessoas. Então eles recrutam, né, profissionais no mercado, né? E aí eu fui sabatinado, foram 2 vezes que eu fui lá conversar com alguns diretores e com o pessoal de recursos humanos, né, que aí eu vou descrever um pouco mais do que foi essa experiência. E voltei, né, para Campina Grande e fiquei aguardando, né? Então, depois de ter sido sabatinado, eu recebi o telefonema de 2 gerentes de contrato na época para visitar 2 obras e para saber se em alguma delas eu me encaixaria, o meu perfil profissional se encaixaria, né? O primeiro contato foi lá na obra da BR-101, ali no trecho de Pernambuco, né, onde eu tive a oportunidade de conversar com o gerente de obra lá. E o segundo contato foi ali em Jaboatão dos Guararapes, numa ponte em balanço sucessivo. E foi nessa obra que o meu perfil se encaixou e eu tive, né, como ingressar na empresa, né? Mas aí a grande pergunta, né, sempre que é feita, eu acho que aí é o tema da nossa live, o que foi feito ou que habilidades eles buscaram no profissional para poder enquadrar, né, no perfil da empresa, né? Então vamos voltar um pouquinho e eu acho que a grande pergunta é o que eu preciso fazer, né, para estar ou qual o perfil que eu tenho que ter para ter condições de concorrer a uma vaga numa das grandes empresas, né? Então vamos lá, né? Na Odebrecht eles têm 2 formas de ingresso, né? Tem a forma do ingresso do jovem parceiro, onde anualmente é aberta uma seleção, e aí são os engenheiros trainees, que são profissionais ali que estão recém-formados, né? Então eles abrem essa seleção, você se inscreve, são feitas 5 etapas, né? Então nessas etapas ele vai ver o seu perfil, dentro do seu perfil acadêmico eles vão buscar quais são, né, suas habilidades, e aí vale de tudo, né? Não só a questão do histórico escolar, é importante o histórico acadêmico, né? Mas tudo aquilo que você se propôs a viver durante a sua fase acadêmica, né? Se você participou de pesquisa, se você teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Se você domina um segundo idioma, né? Que cursos você procurou fazer? Às vezes a gente acha que só cursos na área de engenharia é importante, mas cursos na área de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, né? Tudo isso faz parte, até porque essas empresas de grande porte, né, muitas vezes elas não querem só o perfil do profissional que conhece a engenharia em si, né? Eles procuram e buscam profissionais dinâmicos, né, que tenham boa relação interpessoal e intrapessoal, que tenham habilidades de resolver problemas, né? Todo o seu histórico de vida vale, né, nesse processo de seleção, né? Se você domina uma habilidade de tocar um instrumento, muitas vezes a gente vê esse tipo de pergunta, né, nas fases de
de recrutamento aí das empresas e a gente acha bobagem, mas não é, né? Mas também não é obrigado você saber tocar um instrumento para entrar numa empresa como essa, mas ele está traçando seu perfil, né? E quando você se dispõe a fazer ou a aprender várias coisas, isso mostra dinamismo, né? E muitas vezes as empresas buscam isso, né? Então, para quem está aí prestes a se formar, eu acho que é um bom caminho. Não só na Odebrecht, mas todas as empresas têm um sistema de recrutamento, onde jovens parceiros, ou seja, os engenheiros trainees, né, são dados essa oportunidade de fazer parte do quadro. Então não deixe de estar olhando, né, os sites, né, os portais dessas empresas, mandando o seu currículo, né, tente buscar também adequar o seu currículo para enviar para essas empresas. É muito importante a gente aprender a fazer nosso currículo, né? Às vezes a gente faz o currículo Lattes, enche de coisa, fica 6, 7, 8, 12 páginas e às vezes não quer dizer nada, né? Então o currículo tem que ser sucinto, né? Falando sobre o seu perfil, é importante você buscar se conhecer para poder escrever o seu currículo, dizer o que é que você está proposto a fazer, né? Dizer o que você já resolveu durante a faculdade, o que é que você buscou desenvolver, né? Quais são suas habilidades interpessoais, intrapessoais, se você tem habilidade emocional, se está disposto a resolver problema, se gosta da área de gestão, se gosta da área mais técnica. É importante você descrever isso e é importante você dizer o que é que você quer na empresa. Claro que se você está concorrendo a uma vaga de uma empresa como essa, é importante você conhecer a história, né, dessa empresa. Então foi, né, no meu caso, quando eu fui concorrer lá e participar desse processo, eu busquei fazer, e é normal, né? Não se tem como você chegar, né, para concorrer ou estar lá numa empresa sem conhecer a história, né, e quem é a empresa, certo? E aí eu gostaria de abrir um parênteses nesse ponto, né? Às vezes a gente quer trabalhar numa grande empresa pelo fato do status, né, pelo fato de você ter como referência, e eu abro esse parênteses para dizer o seguinte, né? Não é a empresa que tem que estar adequado ao seu perfil, tá certo? Se você tem perfil para estar na empresa, é importante a gente diferenciar isso, porque a empresa não vai mudar a sua cultura em detrimento do seu perfil profissional, tá certo? Agora, se o seu perfil profissional, se aquilo que você buscou de formação for adequado à empresa, aí vai ser um casamento bacana, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar numa empresa e não gosta, né? Por uma questão de necessidade, isso é importante e pode acontecer, não tem problema nisso, né? Mas você só vai ter sobrevida nessa empresa se o seu perfil e o perfil da empresa, né, casarem bem, né? Porque é um casamento mesmo, né? De repente você vai estar lá numa empresa de grande porte, numa região que não tenha tanto recurso, e quais serão as motivações que vão fazer você estar lá. Então, esse é o primeiro passo, né? Você que está saindo aí da faculdade ou que está ainda na fase, né, de graduação, se você tem o sonho de chegar numa grande empresa, é você buscar se aculturar, buscar se capacitar, né, se preparar para trabalhar nessa empresa, né? Hoje a gente tem, né, com a evolução tecnológica, o nível de informação aí é acelerado. Cada vez mais a gente tem que ter um perfil de profissional que a gente chama de profissional do futuro, né, como a Alane falou aí, né? A gente vive muito aí na indústria 4.0, né? A gente se fala nisso, a era da automação, da informação, da tecnologia. Então a gente tem que se preparar para isso, né? As empresas, elas buscam profissionais que tenham, né, uma visão ampla, né, que conheçam várias coisas, que busquem, né, passar por experiências e que seja um profissional que esteja apto a se inovar, né? Então a gente nunca pode estar ali parado, estático, eu gosto só de fazer isso. Tudo bem, você vai se especializar nisso, mas você é capaz de fazer outras coisas. Então as empresas de grande porte buscam isso, dinamismo, profissionais que tenham habilidades mútuas, tá certo? Então, o primeiro passo é esse, né? Não deixe, se você tem um desejo de trabalhar numa grande empresa, não deixa para pensar em trabalhar nela
quando terminar o curso, né? Porque aí talvez vai ser um pouco tarde, principalmente nos tempos de hoje. Então, se você tem o desejo de trabalhar numa grande empresa como eu tive, comece a pensar e projetar isso já durante a sua formação, tá certo? Então, voltando para o meu caso, né? Então, eu fiz lá, né, todo o processo de entrevista, foi enviado, né, o meu currículo, fui lá, conversei com os diretores e eu achava muito interessante porque o bate-papo que a gente batia sobre o tema, quem eu era, né, como era o padrão na minha família em termos pessoais, de formação, de apoio psicológico, se eu fosse trabalhar numa região que não fosse provida de infraestrutura, como é que eu me sentiria. Então eles vão perguntar, né, se você tem mobilidade para viajar, para trabalhar numa região ruim. E a engenharia civil é isso, né? A profissão, né, a atividade da engenharia tem essa beleza de levar para um ambiente que não tem infraestrutura. A infraestrutura, nós somos programados para isso durante a graduação, é o nosso papel diante da sociedade, né? Então, falar dessa empresa é muito fácil, né? Não porque ela era uma grande empresa, né? Mas porque ela tem uma cultura que é muito rica, né? Então, desde 1944 ali, quando foi fundada, né, a empresa, foi consolidada numa cultura muito forte, né? E aí todos os seus colaboradores, né, trabalham, né, na mesma, com afinco, com amor, com dedicação. E foi assim que eu tive a oportunidade, né, de ingressar em 2008, né? Então comecei trabalhando logo numa obra de grande porte, como uma ponte de balanço sucessivo, né? E 2008 até final de 2009. No início de 2010, né, eu fui transferido para a obra da Ferrovia Transnordestina, e aí foi onde eu considero o divisor de águas na minha carreira, né? Porque eu fui como engenheiro responsável de um dos lotes pelas obras de pontes, né, de obras de atos especiais, né, e passei 2 anos e meio nessa obra, né, e lá eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais habilitados, participar de estudos de engenharia, de planejamento, de orçamento, né, de aquisição de equipamentos novos. E aí, o que acontece? Nesse processo, né, depois de 1 ano de obra só fazendo pontes e obras de atos especiais, eu tive o convite de um dos diretores, né, de gerenciar um dos lotes e trabalhar, né, com terraplanagem e desmonte de rocha, gerenciando todas as atividades de uma obra de ferrovia, né? E aí foi divisor de águas mesmo, né? Poder trabalhar com terraplanagem foi algo fantástico, porque eu pude ver muitos conceitos que a gente vê na faculdade aplicados de forma, né, direta, prática, muito clara, né? Vários ensaios que a gente fazia no canteiro de obra eram ensaios que a gente fazia, né, nos laboratórios da faculdade, né? Aqueles conceitos que a gente acha que vê ali que não vai ser utilizado, né, e a gente estava utilizando lá e interpretando informações, né? Então foram 2 anos e meio de uma obra que foi uma verdadeira escola, né? E a terraplanagem me encantou, é um tema que hoje eu escolhi, né, já há mais de 1 ano aí para formatar o nosso curso, né, para trazer um pouco daquilo da prática para um ambiente mais acadêmico, né? E qual foi o meu principal objetivo nisso aí? É fazer com que o aluno, né, tivesse uma gama de informações que eu necessitei ter, né, quando fui enfrentar esse desafio de assumir uma obra de terraplanagem, né? Então, a primeira coisa que eu pensei ao formatar o curso é dizer assim: que nível de informações o meu aluno, o meu colega de engenharia em informação vai precisar ter para quando chegar, não é saber fazer, porque a gente muitas vezes só vai aprender a fazer fazendo. Mas se você já tem uma informação antes, você já chega muito mais seguro, você já chega mais com a expectativa do que vai encontrar.
né? Então a gente passou ali um período formatando, vou falar um pouco mais do curso mais para frente aí, né? E nessa minha estadia lá na Ferrovia Transnordestina foram 2 anos e meio, né? Depois da ferrovia eu tive o prazer de ir para o estádio da Copa ali em Pernambuco, né? Mas trabalhando com pré-moldados, né? Não é na linha de terraplanagem, mas é como eu falei, né? A gente, quando vai para uma empresa dessa, a gente não vai se dar o luxo de fazer uma única atividade, a gente tem que estar, né, preparado para se reinventar, né? Se adaptar e mudar, sair da rotina, porque dificilmente você vai entrar numa empresa de grande porte para ser só executor ou trabalhar com engenharia de produção na área de estrutura de concreto. Não vai. Eles vão querer levar você para diversas situações. As empresas de grande porte, pessoal, e a Odebrecht é um exemplo, ela não tem um engenheiro civil, né, como o eterno engenheiro de produção, né? Então ele vai levar você a uma condição de formar você como um empresário, como um agente de transformação. Então lá a gente é tratado como engenheiro, mas é o dono do negócio. A gente é levado a pensar dessa forma, a ser o dono da obra que a gente está. Então a gente é responsável pelos resultados, a gente é responsável pela segurança dos nossos colaboradores, a gente planeja, a gente controla custo, né? A gente contrata, e quando eu digo a gente é a equipe, né, da obra. Então a gente é levado a ser, é levado a pensar a ser o dono daquela obra. Nós somos os gestores mesmo, né? E aí, né? Então, terminado lá a fase de 1 ano ali na Arena Pernambuco, eu voltei para a obra de terraplanagem, que foi na obra do Canal do Sertão em Alagoas, tá certo? E nessa obra do Canal do Sertão em Alagoas, a gente fazia parte de terraplanagem, desmonte de rocha, né? Aquedutos, que são as pontes, e foi mais 1 ano e meio nessa obra, né? E aí a gente já vai com mais segurança, né? A gente vai com um espírito mais confortável de chegar na obra de terraplanagem e saber planejar, saber dimensionar os equipamentos, saber contratar pessoas, saber discernir se a gente vai fazer a obra em um único turno ou em 2 turnos, né? Saber que o prazo é determinante, entender se o recurso financeiro que vai ser aportado é suficiente para a gente fazer nossa obra, né? E é pensando nisso que a gente formata o nosso curso, né? E que dificuldades a gente pode, né, chegar. Né? Eu vou parar até aqui para ver uma pergunta que foi feita aqui pela Alane, que diz assim: quais foram as suas maiores dificuldades para se adaptar à rotina de trabalho em uma grande empresa? Eu não diria que eu tive assim, né, dificuldades, porque é como eu falei, eu acho que o principal desafio é você estar, né, adequado ao perfil da empresa, à cultura da empresa. Então, se você se identifica com a cultura, se você sabe e está motivado em estar lá, né, em vencer desafios, eu acho que você não vai ter, né, dificuldades. E lá a gente era muito levado a pensar em dificuldades como oportunidades de se resolver problemas, de crescer, né? Então, claro que quando a gente está numa grande empresa, em obras de grande porte, a gente tem aquela questão do novo, né? O que é que eu vou encontrar pela frente? Será que aquela obra que eu vou, a próxima obra, eu vou conseguir dar conta? Será que o que eu vi, né, na faculdade é suficiente para que a gente possa tocar? Então, pessoal, tudo é um processo, certo? Na medida que você chega numa empresa, que você sai da faculdade e é contratado por uma empresa dessa, a empresa ela também não é responsável de colocar em você uma responsabilidade maior do que aquilo que você pode tocar, né? Então por isso que você vai passar por um processo de treinamento, que é a fase de trainee, né? Onde você vai estar lá colaborando, aprendendo com pessoas que passaram pelo que vocês vão passar, né? E vão transmitir o conhecimento. Uma das grandes características que se tem, né, nesses tipos de empresa é que as pessoas que estão lá, principalmente as mais maduras, têm prazer de transmitir o conhecimento. É o que a gente chama de formar, né, líderes, formar substitutos, e eles não hesitam em fazer isso, né?
tenho muitos exemplos de situações onde a gente pactuava, né, em nossos planos de ação a formação de pessoas, né? Eu sempre digo em sala de aula para meus alunos que quando eu fui para a Ferrovia Transnordestina, que eu tinha no meu orçamento a contratação de um engenheiro para fazer, eu levei, né, para trabalhar comigo um estagiário meu que era da antiga obra, né, que é o França, né, eu sempre mostro lá a foto dele, e ele era meu estagiário, né, e eu já estava habituado a trabalhar com ele. E aí quando eu fui para a Ferrovia Transnordestina, que ele se formou, ele foi lá trabalhar comigo como engenheiro trainee. E aí qual é a surpresa nesse processo? Com 4 meses de obra, que estando comigo, participando de todos os processos e os demais colegas, eu fui chamado para fazer a gestão de um outro lote e ele ficou no meu lugar, assumiu todas as minhas atividades com 4 meses de formado, né? Então, essa é a velocidade, né, que se encontra numa empresa desse tipo, né? Não é obrigado saber tudo, ninguém vai saber tudo, mas você vai ser formado durante o processo, certo? Tem uma pergunta que diz assim: em todas as obras que você participou, qual foi a mais complexa, né? Então é interessante essa pergunta porque a gente sempre dizia lá, né? A obra que vai mais dar desafio para a gente vai ser a próxima, porque a gente nunca sabia o que esperava, né? Mas a ponte em balanço sucessivo tinha sua complexidade devido a toda a engenharia que envolve nesse tipo de obra, né? Eu diria que mais complexa no sentido assim de mais completa seria a Ferrovia Transnordestina, pelo número de atividades que a gente pôde participar, né? Então a gente pôde participar de uma obra que tinha, né, um grande volume de movimentação de terra, de desmonte de rocha, né? Só lá no meu lote foram mais de 3 milhões de metros cúbicos, né? E aí é uma obra de grande proporção, né? Com grandes obras de artes especiais, pontes, passagens inferiores, passagens de nível, né? Desmonte de rocha, analisar a geotecnia, né? Trabalhar com superestrutura ferroviária, poder participar de uma obra que implantou uma das maiores indústrias ou fábricas de dormente do mundo, né? Então essa foi a grande complexidade, eu diria, não é dificuldade, sim desafios mesmo de aprender, né? Então eu digo sempre assim, a próxima obra sempre era o maior desafio, né? Como era feita a logística de equipamento, era da empresa ou era alugado? Boa pergunta, olha só. A Odebrecht e boa parte das empresas de grande porte, elas trabalham, ele tem seus equipamentos, mas a gente alugava também, né? Então vai depender muito da região e do tipo de obra, e quem vai dizer se é mais barato trabalhar com equipamento próprio ou alugado vai ser o contrato, né? Então cada contrato, cada situação de obra tem sua, né, especificidade, e quem vai definir isso é a própria obra, né? Muitas vezes sai mais viável você trabalhar com empresa, né, alugando. Quando a gente trabalha com o equipamento na empresa, a gente não deixa de pagar aluguel para a empresa não, pessoal. O setor de equipamento de uma empresa funciona como uma empresa dentro da outra, certo? Então a gente vai pagar o aluguel, claro que um valor menor, até porque esse equipamento tem a depreciação, né? Toda a manutenção que a gente tem que ser feita no equipamento é feita, e a gente tem que entregar aquele equipamento em bom estado para que outros diretores, outras obras utilizem, né? Então, todas as obras a gente tinha equipamento na empresa e equipamentos que tinham o processo de locação, tá certo? E essa gestão de volume de aterro, né? Eu entendo que a pergunta seria assim, né? Como seria a questão de planejar a terraplanagem em si, cortes, aterros? Aí depende da implantação de cada obra, tá certo? Se você tem lá uma obra de rodovia, você vai ver que os volumes de movimentação de terra são bem pequenos, porque você consegue trabalhar com essa topografia, com relevo, sem precisar fazer muito trechos em nível, né? No caso da ferrovia, a gente não tinha essa possibilidade, porque o trem ele não pode subir uma ladeira, vamos dizer assim, né? Tem uma inclinação máxima e essa inclinação é muito pequena.
Então a gente tinha uma ferrovia, e ferrovia tem essa característica de buscar trabalhar com o máximo de cota em nível, né? As curvas de nível. Então a gente tinha muito movimento de terraplanagem em função dessa característica da obra, que é bem parecido com a obra de Canal do Sertão, que eu tive a oportunidade de trabalhar em Alagoas, né? Que a água tinha que vir por gravidade. Então, para você ter água sendo transportada por gravidade, você tem que percorrer nível, curva de nível. E aí você tem que vencer os obstáculos, aterrar ou fazer grandes cortes. Então os volumes, né, de movimentação de terra, de escavação, de aterro em obras como canal, como ferrovia, são muito grandes, né? Bem maiores do que você fazer uma estrada. Se você pegar um canal de transposição, por exemplo, você vai ter que 1 quilômetro de canal pode variar de 12 milhões até 20, 18 milhões. Uma obra de uma estrada você vai estar ali entre 2 e 5, né? Justamente porque a movimentação de terra é bem menor, tá certo? E aí, assim, já aproveitando que eu estou falando do Canal do Sertão, né, que foi a segunda obra grande, passei 1 ano e meio lá, né, trabalhando no Canal do Sertão, eu já fui bem mais confortável em fazer uma obra de terraplanagem, porque eu já tinha passado pela experiência, né, lá na Transnordestina. Tem o Robson aqui. Sou de Caruaru e estou me formando agora em dezembro. Gostaria da sua opinião sobre onde tem mais oportunidade na engenharia recém-formada. Olha só, Robson, eu costumo dizer o seguinte, né? O Brasil é um país extremamente carente de infraestrutura, né? E a pergunta é oportuna para a gente criar um senso do seguinte, né? Claro que a gente vive de oportunidade, e muitas vezes a gente vai ter que abraçar aquilo que aparece. Foi assim que aconteceu comigo no início, né? Eu tive que ir para Rondônia, fazer algumas atividades, né? Às vezes a gente trabalha de graça mesmo, né? E eu diria o seguinte, né? Primeiro faça uma autorreflexão daquilo que você gosta, daquilo que você se identificou no curso, para que você possa direcionar o seu esforço em procurar uma oportunidade nessa área, né? Mas eu acredito que hoje no Brasil, em detrimento de tudo que a gente vê, eu acho que a parte de infraestrutura é uma parte que ainda é muito carente, né? A parte de infraestrutura como um todo, saneamento, né? A parte de pavimentação, de estradas, né? De concessões que a gente está vendo aí, de malha ferroviária, de transporte, a parte de habitação também, apesar da gente ter alguns contextos econômicos aí travando, mas eu acho que tem uma demanda ainda grande, mas eu apostaria, né, hoje, né, em indicar essa questão da parte de infraestrutura, né? Então, se você puder, né, se especializar, buscar conhecimento na área de infraestrutura, né, é interessante, porque é onde o Brasil precisa, e eu acho que o Brasil vai crescer por essa ponta aí, né? Quando investir em infraestrutura. Nenhuma empresa vai vir para o Brasil, investir no Brasil, se não tiver infraestrutura para escoar a sua produção, né, tudo aquilo que vai produzir. O Brasil é um país que tem, né, um poder agrícola muito forte e a gente precisa, né, levar isso, e a gente precisa de infraestrutura. O colega Hugo aqui pergunta assim, a área de fiscalização de obra, né? Eu tive a oportunidade da minha primeira obra, né, em Rondônia, de ser fiscal. Eu fui contratado por uma empresa que prestava serviço para o DR de fiscalização de obras rodoviárias, né? Também é interessante. Agora, o que é que você precisa para ser um bom fiscal? É ter um conhecimento técnico bem aprofundado, né? Que você vai ter que estar lá, né, certificando atividades de engenharia. Então, é preciso você investir em conhecimento técnico. Se você vai ser um auditor de um banco, um engenheiro de um banco para fazer fiscalização de uma obra, por exemplo, precisa que você tenha conhecimento aprofundado, né, dessa técnica aí. Você como engenheiro teve que desenvolver habilidades essenciais, entre elas liderança. Hoje, com sua experiência, como você vê e define liderança? Como podemos desenvolvê-la no dia a dia? Olha só, uma pergunta boa, porque quando você está sendo recrutado pela empresa, né, no caso que a gente está falando aqui do Odebrecht, quando ele está descrevendo o seu perfil, conversando com você,
ele já tem mais ou menos traçado ali se você tem a tendência ou não, ou característica de ser um bom líder, né? E aí, como é que se faz um bom líder, né? Então, assim, é uma pergunta que envolve várias coisas, né? Caráter, o que é que você tem como parte de ética, se a sua experiência de vida, né, sua formação cultural, né, seu ambiente familiar levou a você a ter essa formação, né, de ser um líder, né? Se durante a faculdade você conseguiu, né, se identificar, né? Tem muita gente que não se vê como um diretor de contrato de uma empresa, mas é um ótimo profissional que executa, que faz, porque são perfis diferentes. Muitas vezes o diretor tem que ter mais uma visão estratégica, econômica, de negócio, relacionamento com pessoas. Às vezes ele não vai precisar saber da técnica para executar uma obra, ele precisa fechar negócios, né? E você lá na frente, liderando pessoas e executando atividades, você tem que ter outro tipo, outro padrão de liderança, né? Então, hoje a gente tem cursos aí, né, para dizer o que é importante no processo de liderança, né? De não ser o chefe, sim o líder. O que é que as pessoas vão ver em você e vão seguir suas orientações sem precisar que você mande, né? Então você tem que ter um processo de alinhamento, tem que mostrar às pessoas que você está com ela no processo, que aquilo que você sabe, né, está lá disponível para que eles possam aprender também, e você está aberto a conhecer o que eles têm a ensinar também. Então acho que a liderança é formada nisso aí, nessas bases, na ética, no companheirismo, né, na vontade de aprender, de transmitir aquilo que você sabe, né? E aí você vai ser um líder natural, né, de um processo. Ninguém que tem um líder, que identifica uma pessoa como um líder, precisou seguir ou tá fazendo o que aquela pessoa está orientando porque ela está forçando. Faz por espontâneo, né? Tem algum curso específico na área? O Adriano está perguntando. Hugo, a gente tem um curso, né, que a gente vai estar falando sobre terraplanagem. Esse curso a gente levou um tempozinho aí para montar, porque a ideia era trazer para o ambiente acadêmico quais são as principais dificuldades e conceitos que a gente tem para o nosso curso, essa área de terraplanagem, né? Então a gente já tem mais de 8 turmas que a gente já fez aqui. A gente passou um período agora gravando, vai ser disponibilizado online. Esse curso a gente está previsão ali algo em torno do dia 14 de outubro, né? A gente vai ter uma palestra que a gente gravou, que está sendo disponibilizada. Se você entrar no link aí na bios do nosso Instagram, você vai poder se inscrever. No dia 26 de agosto vai ter, né, um workshop onde foi gravado para você assistir, e a gente vai estar disponibilizando vários conteúdos. Essa semana a gente terminou de gravar praticamente a última parte, certo? Nesse workshop que a gente está disponibilizando aí, a gente vai estar disponibilizando, né, 200 vagas, né, para o dia 14 de outubro, que será o curso. A gente vai lançar nosso curso, a gente vai lançar 200 vagas, né? Então, se você tem interesse, né, vai lá, já garante né, o espaço na nossa lista, certo? A gente em breve vai estar montando aí nosso grupo de comunicação, de mentoria no Telegram, que é um ambiente onde a gente pode conversar com mais pessoas. Se você tem interesse também em participar do grupo do WhatsApp, eu sei que às vezes é um pouco chato o grupo, todo mundo tem vários grupos, mas os nossos grupos na área de terraplanagem, a gente tem buscado fazer um grande network entre profissionais. O objetivo é trocar experiência, né, e oferecer oportunidades, porque eu acho que se todo mundo se ajudar, né, todo mundo avança, né? Então, assim, voltando para a parte, né, da atividade profissional, né, em Alagoas foi ali uma obra de terraplanagem. O link, estão perguntando aqui, o link do curso, né? A gente está com o link inicial da nossa palestra na bios aí da nossa página, certo? A gente tem ali inicialmente 200 vagas que a gente vai oferecer para o curso, que seria dia 14 de outubro, né? Então são dois momentos: curso, lançamento 14 de outubro, certo? Mas 26 de agosto a gente tem uma palestra que vai ser disponibilizada no workshop. E aí a gente tem vagas limitadas, tá certo? Então, voltando aqui para nossa conversa aqui das obras, né? Da nossa historinha aí. Olha só, então depois de Alagoas,
ali por volta de 2014, eu tive a oportunidade de receber uma proposta para, dentro da empresa, né, de ir para uma obra lá em Goiânia, lá no Goiás. Eu vi que tem um pessoal aí do Goiás, né, e foi um lugar espetacular de trabalhar. E aí eu fui trabalhar com a parte de infraestrutura de aeroportos, né, toda a parte de terraplanagem, né, lá do aeroporto do Santa Genoveva, né, eu tive a oportunidade de estar lá contribuindo, né, e a parte de pavimentação asfáltica, foi 140 toneladas de asfalto lá, 2 usinas de asfalto, né, funcionando. E o bom de Goiânia é que tem um regime de chuva bem definido. Na época que não chove a gente tem que trabalhar mesmo, porque quando chove não tem jeito, né? Então foi um ano, né, o ano de 2015 eu passei lá em Goiânia fazendo, né, a infraestrutura do aeroporto lá. E eu acho assim, voltando até a pergunta que fizeram sobre o desafio, né, é engraçado que o aeroporto de Goiânia, quando eu fui para lá, e eu sempre digo assim, sempre a próxima obra é o grande desafio, e foi mesmo, né, porque era uma obra que tinha um prazo bem curto, né, era uma obra que envolvia várias disciplinas, né, terraplanagem, asfalto, toda a parte de drenagem, de parte de obras civis, de instalações de lógica, de rede de dados elétricas. Então tudo aquilo ali conflitando, várias atividades, né, sendo caminho crítico, né, estando cruzando ali as atividades. E o que foi muito bom viver lá foi que todos os engenheiros de todas as áreas responsáveis, a gente tinha uma grande comunicação, né? Então eu vou até dizer que o grande desafio de uma obra seria comunicação, né? Se a gente tem uma obra onde os profissionais se comunicam bem, né, que são parceiros entre os pares, né, se tiver uma boa comunicação funciona muito bem. E em Goiânia a gente tinha muito isso, né? Foi uma obra que, diferentemente de muitas no Brasil, a gente tinha projetos executivos muito bons, né? Foi impressionante poder ver o nível de projetos daquela obra, porque eram projetos bem detalhados. A Infraero, que era a dona da obra, tinha lá o corpo de engenheiros muito presentes. Foi uma obra que tecnicamente a gente tinha que estar muito bem preparado para executar, porque o controle tecnológico era muito grande, né? Muito rigoroso, com especificações de aeroportos, são especificações bem rígidas, né? A margem de folga para se trabalhar é muito curta, né? E o grande desafio, vamos dizer assim, foi fazer a obra do aeroporto com ele em funcionamento, né? Então, boa parte dos trechos da obra a gente tinha que trabalhar num horário específico, de meia-noite até 5 horas da manhã, onde as aeronaves não eram permitidas pousar ou decolar, né? Então a gente tinha lá esse espaço para trabalhar perto da pista, né? Fora esse horário a gente tinha que trabalhar fora. Então foi uma obra que a gente trabalhou em 2 turnos, né? E o grande desafio foi isso, coabitar com a obra em funcionamento, né? A gente tinha que ter todo o cuidado de não levar sujeira para a pista, para não correr o risco de um avião daquele, né, sofrer um acidente, né, e a gente provocar um acidente. E o grande desafio foi esse, foi a gente se comunicar entre vários engenheiros com várias disciplinas e fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Você voltava em quanto tempo a visita familiar? Olha a pergunta boa de quem está no trecho, né? Então olha só, Wagner, todas as empresas elas têm essa política, né? Tem a opção de você levar sua família para onde você está trabalhando. Então muitas vezes a gente pode fazer isso, em outros casos não, né? De repente você vai trabalhar numa região muito desprovida de infraestrutura, né, que às vezes não tem escola para o seu filho, não tem uma assistência médica, né, e aí você não consegue levar a sua família, você vai só. Então, para os engenheiros que são recém-formados, que chegam na empresa, eles têm as políticas de acordo com a maturidade, né? Então, às vezes lá o engenheiro é novo, né, o trainee, ele tem lá, né, a cada 2 meses, tem empresas que fazem a política a cada 3 meses, você tem, né, 3 dias úteis mais o final de semana, 1 semana para você ir em casa, tá certo? Isso falando no Brasil, né? Fora, quando se trabalha fora do país, né, 3 meses, vem, passa 10 dias, tem políticas diferentes. Então, de acordo com a maturidade que você tem na empresa,
esse tempo reduz, né? No meu caso, e na maioria das obras que eu trabalhei distante de casa, eu tinha uma folga a cada mês. Então era um dia útil, mais o final de semana, né? Então, exemplo, eu vinha na quinta-feira, pegava o voo, passava sexta, sábado e domingo, na segunda retornava, né? Então, o dia de viagem não conta como dia de folga, né? Então, vai depender de maturidade de empresa para empresa. Então, tem empresas que liberam você de mês a mês por conta da empresa, né? Se você tiver uma programação e alinhado com o seu líder de querer vir em casa todo mês e estiver programado e não for afetar a obra, vai dar para você vir tranquilamente. Hoje você vê o engenheiro civil mais como administrador ou como engenheiro civil. Olha só, se a gente olhar para a nossa formação de engenharia, a gente é levado a pensar que o engenheiro civil não é só aquela pessoa que vai estar lá, né, coordenando uma construção, né? Quando a gente pensa em engenharia civil, é o profissional que administra a obra mesmo, certo? E aí eu sempre converso com os alunos e digo assim, ó, vai ter horas que a gente tem que estar de dentro do serviço, praticamente fazendo junto com os colaboradores. Mas aonde a gente vai ser mais eficiente é pensando e gerindo a obra, planejando a obra. Pensando em que momento eu vou colocar o recurso, né? E equipamentos, pensando em controle de custo, aquela trinca de ferro que chama, né? Eu tenho o meu escopo bem definido, sei qual é o meu escopo de serviço, sei qual é o prazo da obra e qual é o custo. O engenheiro tem que controlar isso, né? Então, eu acho que o engenheiro civil, ele é administrador toda hora, certo? Numa obra. Então, por isso que muitas vezes tem empresas de construção civil que o administrador, o gestor, o diretor é um engenheiro civil, né? Porque ele tem o dom e ele foi programado para ser um administrador em sua formação e vai ser assim nas obras, né? Quando eu era engenheiro de produção nas obras que eu participei, eu era o administrador, eu era o gestor do meu centro de resultados, tá certo? Então, há quanto tempo da visita e o administrador. Então, em Goiânia, pessoal, foi minha última obra, né? Por que foi minha última obra? Porque eu tinha meu projeto de vida, né? Para fazer minha transição, decidi naquele momento, final de 2015, início de 2016, retornar para Campina Grande para realizar meu sonho de fazer lá, né, o meu doutorado, né? Então aí a gente está nessa missão aí e atuar como docente, né? Hoje a gente tem a parceria aí com o Plantão Engenharia, fazendo alguns cursos. Eu tenho com mais 3 colegas uma empresa de consultoria na parte da norma de desempenho, focado na parte de gestão de manutenção, né? Então se chama Critério, onde a gente atua também, mas o foco hoje é a gente, né, transmitir conhecimento, buscar conhecimento e se especializar. E hoje a gente está bem focado aí nessa parte do curso de terraplanagem, né? Onde a gente está levando aí, buscando levar para vocês o conhecimento que foi passado, né, por várias pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, encarregados, aprendi muito com encarregados, né? A gente tem muito dessa visão, né, de o mestre de obra tá lá, tem muito a ensinar mesmo, né? A gente sempre faz o apelo de dizer que é papel nosso pegar aquele conhecimento dele, né, e ajustar com a técnica que a gente vê na faculdade e sempre melhorar. E é dever nosso também levar para os nossos colaboradores, né, o aperfeiçoamento da atividade no dia a dia, né? Quantos profissionais a gente vê aí que faz muito certo as atividades, mas tem muitos profissionais também que faz coisa muito errada e é papel nosso treinar, capacitar, né, e promover no aprendizado dentro do canteiro de obra, tá certo? A gente já está chegando aí, o tempo passou bem rápido, né? Já estamos aí com uns 50 minutos. E aí eu gostaria de saber quem tem mais alguma pergunta, né, para fazer, para a gente responder. Santa Genoveva, exatamente. Tive lá, né, 2015, lá no Goiás, terra boa. Uma coisa muito importante falar do Santa Genoveva é que foi muito bom trabalhar nessa obra, porque todos os equipamentos que a gente utilizava, a gente tinha apoio
direto na cidade, né? Na frente do aeroporto e atrás do aeroporto a gente tem várias empresas de equipamento que trabalham com as marcas, né? Então era tranquilo, uma máquina quando dava um problema, né? Com 24 horas ela já estava pronta para rodar de novo, né? Diferentemente da obra da Ferrovia Transnordestina, muitas vezes a gente estava longe dos grandes centros, precisava de uma peça, precisava trazer de São Paulo, tinha que chegar em Recife para a gente transportar 700 km de carro, né? Ou contratar um avião para levar mais próximo, era complicado. Quais os principais problemas desse tipo de obra? E como você lidava? Boa pergunta, é o Felipe que está fazendo aí. Olha só, não só nesse tipo de obra, Felipe, mas eu acho que grande parte das obras no Brasil, às vezes o grande problema é a gente não ter projetos que vão nos dar uma condição de executar a obra, né? A gente não tem projetos executivos. Vou dar um exemplo, né? Na obra da Ferrovia Transnordestina ocorreu muito disso. A gente não tinha uma sondagem, a gente não tinha no projeto a certeza de que foi feita sondagem no trecho para saber o volume de solo e rocha que tinha para escavar. Foi feita estimativas com poucas sondagens. E aí a obra tinha mais de 1.000 quilômetros, 1.728 quilômetros. E aí quando a gente vai executar essa obra, é claro que esses volumes vão variar. Então no meu lote tinha previsão de 1 milhão de metros cúbicos de rocha e eu saí de lá com mais de 2 milhões de rocha executada e ainda tinha 40% da obra para executar, né? Então é uma dificuldade, porque quando você tem uma informação inicial na fase de projeto que você tem mais solo do que rocha, você vai mobilizar equipamentos de solo. E aí a coisa inverte. O que é que vai acontecer? Você vai precisar de mais equipamento de rocha, né? Então seria essa mais as dificuldades, né? Mas uma coisa que fica bem clara numa empresa de grande porte é que você não faz nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. A gente tinha muito apoio, né? A gente tinha engenheiros competentes, consultores competentes, né? Então vai depender muito de obra para obra, né? Quais os pontos mais importantes da gestão de pessoas no processo de obra de terraplanagem? No caso dessa questão aí, quando eu falo em gerenciar pessoas, seria primordial é você ter pessoas que têm qualificação técnica, que você possa ter, né, no processo de contratação, né, pessoas que estão alinhadas com sua cultura de trabalhar, certo? E aí você é o primeiro passo, é perfil, né? Tem uma frase que diz assim: a gente contrata um caráter para depois treinar habilidades, né? Então pessoas que têm que estar envolvidas, né, que tenham lá o mesmo objetivo. Então, dentro dessa parte de gestão de pessoas, eu costumo pontuar que a maior dificuldade que a gente tinha e tem, qualquer um vai ter, é comunicação. Como você fazer fluir a comunicação entre as partes, os setores, né? Às vezes você está com uma conversa com um consultor sobre a obra, você tem um nível de informação e de se comunicar com aquele consultor, mas você precisa depois traduzir para a linguagem do seu corpo, né, executivo, aquela mensagem que você combinou lá, né? Então essa distância, essa comunicação muitas vezes tem ruídos, né? E aí a dificuldade está aí, transmitir em todos os setores o que a obra precisa. Houve algum treinamento na empresa com você? Se sim, quais tipos? Boa pergunta, o Wagner Matheus aí. Olha só, toda empresa, no seu processo de recrutamento de profissionais, tem sim, né, o treinamento. Esse treinamento é voltado para quê? Para levar você a pensar como a empresa pensa, fazer você se habituar com a cultura na empresa. E lá na Odebrecht tem 2 tipos de treinamento, né? Que é o treinamento da introdução à cultura da empresa e tem um treinamento voltado para o empresário da obra, né? A gente costumava era o Jovem Construtor, o nome do programa era esse, Jovem Construtor. E o que era esse programa? A gente tinha vários momentos que, em conjunto com várias obras, vários profissionais de todas as obras se encontravam, né, para uma semana, por exemplo, para estudar a empresa. Então a gente ia estudar todos os setores, os diretores,
os engenheiros responsáveis por alguns setores estratégicos, né, iam, né, para aquele momento. Acabou. Parou aqui. Então, esse foi nosso momento aqui. Um abraço e a gente vai se falando. Vou parar aqui o da